Nós, no Brasil, não temos absolutamente nada, nem a nos orgulhar, nem a ensinar para a África do Sul. O professor Kabengele falou uma coisa fantástica. Ele diz assim: se o apartheid conhecesse o Brasil, o apartheid não acabaria. O Brasil é um país em que tem um racismo que deu certo. O Brasil tem um racismo em que as pessoas elas aceitam esse racismo. Nós olhamos para a nossa sociedade e a gente não tem nenhum problema. Eu estudei na USP. Eu nunca vi mais do que 2 alunos dentro da sala de aula junto comigo. Eu tenho mais amigos negros na USP que fizeram mestrado e doutorado comigo do que alunos negros que fizeram graduação comigo. A USP não tem 1% de alunos negros. A USP, Universidade de São Paulo, na qual eu fui formado e não me orgulho, não tem 1% de alunos negros. E todo mundo acha isso normal. É justo porque o vestibular é uma forma justa de você avaliar as pessoas. Você pega desigual e julga igualmente. Pega uma pessoa que mora numa periferia, estuda em escola pública, tem pai semi-analfabeto, os professores têm mil problemas, fazem greves, não tem grandes material de trabalho, e pega um outro aluno que nasceu em berço esplêndido, mamou do melhor e do bem bom. Se a mãe não tem o leite materno, contrata a outra ou compra um leite supervitaminado, estuda em escola particular. Quando ele fala: papai, estou estudando nos Estados Unidos, que bom, filho, vamos para o Walt Disney, pela Disneylândia, né? Vamos para a Disneylândia. Papai, estou estudando a Revolução Francesa, vamos para Paris. Ele tem computador em casa, ele vai para casa de carro, vai e volta. Quando ele chegar em casa, ele fala assim: pai, tem um problema, eu não consigo aprender matemática. Sem problema, filho, eu vou lá na USP, contrato um aluno, ele vai te dar aula particular. Pego esses 2 alunos e boto para concorrer no vestibular da USP. E digo: aquele que for melhor ganha. O primeiro, desgraçado, acerta 60 questões de 90. E o segundo, o que nasceu em berço esplêndido, acerta 70 de 90. Quem foi melhor? Para nós brasileiros, o segundo. Porque ele acertou mais. Acertou mais com tanto privilégio. Nos Estados Unidos, quando começou a se falar em cotas, se chegaram para o Kennedy e falaram assim: mas por que cota? Cota porque a nossa sociedade sempre privilegiou os brancos. Agora nós temos que privilegiar os negros. Os brancos sempre tiveram tudo. Mas não tiveram tudo só por qualidade, porque eles podem. Não, eles tiveram tudo porque a sociedade foi criada para eles. É deles a sociedade. E lá mudou-se. Tanto mudou que os negros são 10% da sociedade e elegeram um presidente negro e reelegeram. Nós dizemos que nós somos uma sociedade que 50% são negros, porque você pega pardos e pretos e transforma tudo em negros. A gente não tem ministro. Bahia, um dos estados negros do Brasil, nunca teve um governador negro. Salvador nunca teve um prefeito negro. Isso vale para Maranhão, isso vale para Minas, que é o estado que tem a maior população negra. E vale para São Paulo, mas infelizmente São Paulo teve um prefeito negro.
que muitos negros foram contra. Eu fui, mas nunca falei nada, porque como ele era preto, falei, pelo menos deixa ele. Os brancos cagaram sempre, uma vez que o negro caga, por favor. Porque aqui no Brasil é assim, né? O negro quando não caga na entrada, caga na saída. Por quê? Porque os brancos cagam o tempo todo. Então a gente ou caga na entrada ou caga na saída. A gente não tem direito de cagar durante o caminhar. Mas as pessoas, tá vendo, ele cagou. Porque olha só para o lado em que privilegia as pessoas. Então, o que eu queria colocar para vocês? A África do Sul está numa situação muito ruim. O destino da África do Sul ainda tem que ser discutido, trabalhado, e com esse governo que ela tem hoje, não vai resolver o problema da África do Sul. O Estado da África do Sul, ele está minado pela corrupção. Agora, de tudo que eu falei, tira a África do Sul e bota Brasil, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Nós estamos igualzinho. O que pode melhorar a nossa condição é que em outubro a gente não vote em corruptos para governar. Porque os deputados, os senadores, governadores no Brasil, eles são eleitos. Eu vejo o pessoal ficar falando, o Brasil que eu quero é contra a corrupção, não sei o que. Eu falo, tá bom, corrupto não nasce em pedra, em árvore. Corrupto não surge do nada, corrupto sai da urna. Corrupto sai da escolha das pessoas. Então eu quero ver se as pessoas realmente são contra a escravidão, contra a corrupção, desculpa. Né? Agora eu só queria, para encerrar, por favor, alunos da Nação Total, não vão dizer depois que o Batista é contra preto, como falaram na primeira vez que eu dei a palestra aqui, né? Que o professor Batista apoia o apartheid, etc. Espero que eu não tenha deixado essa impressão. Agora, por favor, pelo amor de tudo que vocês acreditam, façam alguma pergunta, façam alguma colocação, não me deixem só. É isso. Estou aberto a pergunta, colocação. Pode perguntar. Diga. Meu nome é Adriana, eu sou membro do NEAP e eu queria perguntar para o professor, essa questão do estupro lá na África do Sul. O senhor disse que tem muito problema a respeito disso, né? Eu queria perguntar ao senhor, de onde é que nasceu esse negócio dessa... Se é alguma lenda que surgiu assim por detrás para ter essa explicação dessa cultura da mulher virgem curar o HIV, assim? Boa pergunta. Mais um. Professor. Diga. Rafael, sobre essa diferença que tem entre o racismo que foi praticado na África do Sul e o racismo no Brasil. E outros detalhes que o professor pode acrescentar que já foi dito. E como que a gente também pode encarar a questão do pardo no Brasil. Se você colocou aí essa questão da falta de identidade que o pardo tem, porque quando o pardo se identifica com o negro, né? Porque sempre isso é uma atitude política, né? Essa questão do pardo, ou ele se embranquecer, né? Para ser favorecido, ou ele se identificar com o negro para participar da luta. Eu vou responder logo. Vai, você quer falar agora, João? Então fala. Só para deixar mais claro para a gente o primeiro período que essa semana a gente tem falado muito sobre a questão
Estados Unidos, no apartheid e no Brasil. Eu só queria que o senhor deixasse um pouco mais claro para a gente no que esse preconceito racial diverge dessas três origens. Só isso. Deus e sua, olha. Primeiro, a pergunta da Adriana é bastante interessante. Da onde vem isso? Isso não é uma coisa nova. No Brasil, também quando, há uns tempos atrás, eu acho que até 1950, 40, qualquer coisa, os homens diziam, né, que para curar da... Não é gonorreia, tem uma outra doença venérea, que vocês pegam no livro do Gilberto Freire, a melhor coisa era você manter uma relação com uma negra ou uma mulata nova. Não era uma mulher nova, era uma negra ou uma mulata. Como é que é o nome? Cancro, essas coisas, essas doenças que existiam, que existem ainda, né? Gonorreia e tal. Essa coisa de você relacionar a cura com uma relação sexual com uma outra pessoa, não é uma coisa que só aconteceu na África do Sul, aconteceu aqui no Brasil, né? Então, por que você tem essa visão? É aquela coisa que eu disse no começo, você desumaniza o outro. Você não está tratando com... Você fala assim, ó, para curar essa doença, nada melhor do que uma relação sexual com uma mulatinha ou com uma pretinha. É porque a mulatinha e a pretinha não são pessoas. Elas são um ser que está ali para servir o humano superior dali. E na África do Sul, na verdade, essa pergunta é complicada para demais, porque merece uma palestra de alguém especialista. Porque não é uma posição que está presa à África do Sul. Na verdade, eu tenho informações de que você tem em vários momentos da história posições assim, né? É que quando a gente ouve da África do Sul, é óbvio que é brabo. Pra vocês terem uma ideia, um dia eu estava conversando com um camarada da África do Sul, eu falei assim, nossa, ser mulher na África do Sul é complicado, né? Porque, pô, país mundial de estupro. Aí o cara falou para mim, Batista, é pior. Ele falou, por quê? Porque o estupro não é só de mulher. Eu falei, como é que é? Estupro é estupro, entendeu? Eu pego qualquer um e crau. É homem e mulher. Acabou. É um negócio... Eu tive um amigo que foi para lá e quando ele tentou sair à noite, os caras lá, não sai, não é recomendado, porque se você for pego aí numa coisa sozinho, ninguém se responsabiliza, né? Então é um negócio muito complicado isso. E o sexo, ele é uma coisa na sociedade ocidental, embora na África do Sul você tem um conjunto lá, né, de relações, não é só a ocidentalidade que está valendo lá, mas ele tem um viés muito complicado, né? Ai, que resposta, que eu não vou conseguir responder para você isso daí não, viu, Adriana? Que é complicado. Sexo já é um negócio, falar de sexo é complicado. Eu adoro falar de sexo em sala, que eu vejo as meninas todas, principalmente as meninas, né, os rapazes, todas meio... É legal você falar sobre isso. Você fica vendo como é. Porque nós somos um país que o sexo é aquele negócio, né? Por que a gente é tão contra o casamento do mesmo sexo? As pessoas odeiam porque imaginam que aquelas duas pessoas estão fazendo sexo. Agora ninguém imagina que um homem e uma mulher também estão fazendo sexo. Se eu ver dois homens, fala, eles estão transando, é óbvio que estão. A mulher também. Agora, isso não incomoda, isso incomoda a gente a ponto de ir matar essas pessoas.
Agora, quando eu pego um homem e uma mulher, os caras se beijam e tal, ninguém pensa assim, pô, essa noite vai ser boa, tal, pô, que horror, eu tô vendo esses caras transando na minha... Não, ninguém preocupa com isso. Porque o sexo é o sexo. O racismo... Olha, gente, essas perguntas roubaram. Racismo na África do Sul e Brasil, pegar com o seguinte, quando a gente vai fazer um estudo, durante muito tempo, as pessoas fizeram vários estudos comparando Brasil com os Estados Unidos. Não dá para comparar o sul do Brasil com o sul dos Estados Unidos com o Brasil, nem com a África do Sul, porque são sociedades formadas e tem todas umas questões históricas diferenciadas. Não, o Brasil nunca teve uma lei, a não ser no período da escravidão, em que separavam as pessoas. De um lado você tem só branco, do outro tem só negro. Isso nunca teve no Brasil explicitamente. Durante o Império, foi um momento em que prevalecia o regime escravo no Brasil. Tinha negros que a primeira coisa que fazia no Brasil ao receber a sua liberdade era comprar um outro negro. Por quê? Porque o problema não era ser negro, o problema é você ser escravo. Eu tenho uma informação que eu coloco no meu mestrado, que no Rio de Janeiro existia um negro riquíssimo, que quando ele morre, antes de morrer, obviamente, ele faz o testamento, e no testamento dele ele fala assim, ó, eu deixo dinheiro para a igreja tal. Ele deixou dinheiro para quase todas as igrejas do Rio de Janeiro. E lá no final do coisa ele fala assim, ó, caso sobre dinheiro, comprem a liberdade do meu filho que eu vendi, papapá. Então a fortuna dele começou quando ele vendeu o filho dele. Mas na hora de comprar a liberdade do filho dele, é a última coisa que ele deixa. E tem informações, a igreja dos homens pardos no Brasil tinha escravo. E não tratava o escravo bem, não. A coroa financiou muitos negros no Brasil para estudar na Europa. Então é uma coisa muito complicada a gente entender isso. O Brasil é um país em que a pessoa... Aqui é um país que você tem negros que faz parte de carecas, que são racistas. E aí? Nós agora temos um vereador em São Paulo, negro, homossexual, assumido, que odeia o movimento negro e odeia o movimento homossexual. E ele foi eleito. E as pessoas dão apoio a ele. Então, em querer entender o racismo que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul, é muito complexo. O pardo, por exemplo, durante muito tempo no Brasil, o pardo era uma tentativa de branquear o país. João Batista Lacerda, que eu odeio, porque o infeliz tem meu nome, né? Ou eu tenho o nome dele, que ele nasceu antes de mim, João Batista, infeliz. Ele foi num congresso de raça na Europa e ele apresentou uma tese lá no congresso, né, sobre mestiçagem, que ele dizia o seguinte: nós vamos resolver o nosso problema de raça no Brasil, porque nós vamos casar os nossos negros com os brancos. É óbvio que vocês estão entendendo que é você pegar uma mulher branca, negra e casar com um homem branco e um homem negro casar com uma mulher branca, né? Então nós vamos casar
os filhos deles serão mestiços, pardos, morenos, sei lá. Esses filhos serão incentivados a casar com outros brancos, que nasceram mais claros ainda, e depois vão casar com outros brancos. E em 2005, e nós já estamos em 2018, o Brasil terá resolvido o seu problema de negros, porque nós teremos somente 5% de negros. Na época, as elites brasileiras não gostaram da proposta do João Batista, porque eles falavam assim, não dá para esperar até 2005. Ele estava falando em 1911. Agora, olha que coisa, como as coisas são, como é que a gente fala? A ironia da história. No governo Collor, 94, 95, ele fez o censo. E o IBGE lançou que os negros eram 5% no Brasil. A Lília Schwartz, minha orientadora, ela sempre brinca, ela fala assim, Batista, e ela fala não só para mim, ela fala isso em sala de aula, tudo. Quando sai essa notícia, ela estava no Pelourinho, na Bahia. Aí ela vira para o marido dela e fala assim, pô, todos os negros do Brasil estão na nossa frente. Dizer que o Brasil tem 5% de pretos, é uma coisa assim, estúpida demais. O IBGE, um instituto sério dizer. Pois bem, com a política de cotas, com essa proliferação, no último censo de 2010, os negros, porque o IBGE faz o seguinte, eu vou até, na década de 90, eu digo nós assim, do movimento negro, nós somos chamados por um dos líderes do IPEA, e ele chegou para a gente e falou assim, olha, fizemos uma pesquisa e concordamos com vocês. Os pardos no Brasil são discriminados por conta da ligação que eles têm com os negros. E já que vocês têm razão, a partir de hoje, nós vamos propor para o IBGE fazer o seguinte, o IBGE sempre trabalhou com a categoria preto. Então nós vamos pegar os pretos e os pardos e vamos juntar tudo no mesmo grupo e transformar em negros, né? Então o IBGE começou a fazer o seguinte, você conta, embora não haja censo com a questão de raça, de cor, nós não trabalhamos com raça, é cor, eles só tem um levantamento estatístico, o IBGE agora diz que o Brasil tem 52% de negros, porque você pega pretos e pardos e junta. Mas por que junta? Junta porque o pardo, ele é discriminado por ter uma descendência negra. Agora, o grande problema aqui no Brasil, um dos problemas, é que tem muitos pardos que não querem ser negros. Eles querem ser pardos. O mais interessante é que eles não podem ser branco. Eles podem ser pardo. E eles não querem ser preto. Mas eles não podem ser branco. E aí é uma briga. Quando o movimento negro começou a discutir cotas, um monte de pardo, eu não quero ser negro, eu sou contra a cota, tal, que seja, que não seja, vai pro inferno. Eu já falei com uma pessoa aqui, o cara é clarinho de pele, e botou pardo. E ele falou, eu não quero ser negro. Eu falei, então vai ser branco e me para de me encher o saco. Viva a sua vida de branco. Mas eu não quero, mas vai ser branco. Se você botar que é pardo, você é preto. Você vai ser negro. Aí o cara está vivendo uma vida de branco dele até aí, acabou. Enquanto ele não for para São Paulo, Rio Grande do Sul, ele está bem. Existem várias pessoas em São Paulo, vou dizer São Paulo de onde eu sou, que vivem, até os 20 anos como branco. Porque vive no meio de pobre. Pobre é tudo igual. Não importa se é preto ou é branco, é pobre. Tá tudo ferrado. Ninguém tem olhando lá para discriminar. Vai lá. O máximo que o branco pode fazer é falar, nós estamos ferrados aqui junto, mas eu sou branco. Nós estamos ferrados, mas eu pelo menos sou branco. É pretinho, tá mais ferrado que eu. Mas é só nisso que dá para discriminar. Quando entra numa universidade, quando começa
frequentar lugares de elite, perde a condição de branco. E não vira pardo, não. Vira preto, negro. Só que não é encardido. A gente vai falar que é pouca tinta. Né? Esse cara quer pouca tinta. Então, o que eu quero colocar para vocês é, até hoje, melhor, essa questão de ficar fazendo comparação, ele é muito complexo. Hoje, o que a gente pode dizer é que o Brasil não encarou até agora o problema das suas relações entre nós. E não é só o negro. Nós temos os indígenas no Brasil que eles são totalmente ignorados. Gente, até 1988, os povos indígenas não tinham nenhum direito. Índio era tutelado. Os índios ganham cidadania na Constituição de 88. E qual é a posição que nós temos perante a isso? É uma posição de raiva e de ódio. Aqui em Tocantinópolis, um dia um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu odeio índio bêbado. Eu falei: e branco bêbado? Não, professor, ele não odeia índio bêbado. Ele odeia índio. Só que ele não tem coragem de dizer, então ele bota o álcool para justificar a sua discriminação. Esse país só foi assumir que era racista, é uma coisa muito interessante, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Porque Fernando Henrique Cardoso participou da pesquisa em 1960 do Florestan Fernandes. Ele pesquisou Santa Catarina. Mas só que o que o Fernando Henrique fez? Tem discriminação no Brasil. Eu nasci com um pé na senzala. Foi a saída do Fernando Henrique dizer. E o Lula, quando o Lula assumiu, nós do movimento negro fomos para cima dele, fizemos uma dura, mas o Lula também era nosso aliado, acabou. E aí o Lula vai dizer: o Brasil é um país racista. Hoje, o Estado mais ou menos aceita isso. O Temer praticamente fechou a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Nos outros estados onde tinham isso, o PSDB ganha, eles fecham isso. Então nós estamos num momento de pêndulo. Essa menina que morreu no Rio, a vereadora, uma amiga escreveu uma coisa e mandou e colocou no WhatsApp que eu concordo. Ela diz assim: não foi o nazismo nem a direita que matou Marielle, foi o racismo. Marielle morreu porque era uma mulher negra, porque vários brancos de esquerda na Bahia se colocam idêntico a ela e nunca sofreram atentados. E essa pessoa vai colocar uma coisa muito séria, ela fala assim: quem morre são os negros, os brancos não morrem no Brasil. A polícia mata 1000 em São Paulo, 700 são negros, com 70% de pessoas sem passagem na polícia. Vou só contar um caso para vocês. Isso foi começo de 2000. Um negro está num carro em Santana, Zona Norte, vem a polícia aí, mão na cabeça: você roubou esse carro, tal, não sei o quê. O camarada: não, eu não sei o que aconteceu, papapá, o que aconteceu? Pá, pá, 2 tiros na cabeça do cara, o cara morreu. Aí a polícia leva esse cara para a delegacia, aí esse daqui, levou para o hospital, e chegaram na delegacia e falaram assim: é um meliante, ele roubou o carro, reagiu e a gente acabou revidando e morreu. E ele morreu. Pois bem, quando foram ver, ele era filho de um oficial da Polícia Militar.